Acolho a todos e todas de forma bem especial neste domingo Cristo Rei, com as palavras de Apocalipse, o capítulo 22, o versículo 13, onde diz: Jesus Cristo diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Com essas palavras acolho a cada um e cada uma de forma especial, invocando em nosso meio a presença do Trino Deus, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos assim a um belo hino que nos será entoado. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor Sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor Sermos chamados filhos de Deus. Assim como nós estamos, nós nos achegamos diante de Deus em oração. Deixamos de lado nesse momento as preocupações que tivemos ao longo da semana. Colocamos tudo o que está em nosso coração nas mãos de Deus quando oramos. Querido Deus e Pai, obrigada por mais essa semana que nos concedeste, por tudo que preparaste para cada um e cada uma de nós, por momentos difíceis que nos ensinaste e ajudaste a suportar. Se tu, ó Deus, conosco em mais uma semana que inicia, trazendo-nos humildade e fé. Que a tua paz esteja conosco também na entrada deste novo ano litúrgico, quando iniciamos o período do Advento, período de Natal, período de preparação para o nascimento do menino Jesus. Se tu, ó Deus, conosco, com cada lar, cada família, mesmo neste período de distanciamento, onde gostaríamos de estar juntos, nos abraçando, conversando, compartilhando nossa vida para com irmãos e irmãs na fé. Se tu, ó Deus, conosco, nos preparando para que tenhamos assim um período de reflexão, um período pleno de preparação para o verdadeiro Natal do menino Jesus. Se tu, ó Deus, conosco, nos abençoando e guiando. Em nome de teu Filho, Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. Ouçamos a mais um belo hino que nos será entoado. Entender teu querer.
enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Ouçamos a palavra bíblica indicada para a pregação no dia de hoje, palavras de Efésios, o capítulo 1, os versículos 15 a 23, onde diz: Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com todos os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, de poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E por todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que de tudo enche de todas as coisas. Até aqui, palavra do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, as palavras bíblicas indicadas para este domingo, o último domingo do ano eclesiástico, domingo Cristo Rei, onde finalizamos um ano e iniciamos o novo ano eclesiástico, ou seja, através do período de Advento, período de preparação, período de espera, período que nos faz lembrar o nascimento do menino Jesus. Sim, o menino nascido em Belém, que quer nascer na tua vida e na minha vida, e que quer fazer a diferença em nosso lar e na nossa história. As palavras de Efésios, as quais nos foram anunciadas no dia de hoje, nos falam de forma bem especial da importância de estar firmes, ligados a Cristo Jesus. A palavra nos diz que Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Cada parte deste corpo, como igreja, tem a sua importância. Por mais que, por vezes, nós nos distanciamos, nos afastamos daquilo que é o propósito de Deus e deixamos de olhar para o lado, para aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas o fato é que Ele tem um bom caminho preparado para você e para mim. Ele nos concedeu vários talentos, vários dons, e esses nos foram dados para ser colocados à disposição
do reino de Deus e da sua justiça. A palavra de Efésios nos mostra que um dos maiores dons que nós podemos ter e exercer como pessoas cristãs é o dom da oração. Orar não só pelas nossas situações, por nossos problemas, pelos nossos conflitos, pelos nossos familiares, para que as nossas ideias, para que os nossos sonhos se concretizem. Mas nós, como cristãos, somos chamados sim a orar também pelos demais. Até por aquelas pessoas que porventura nós achamos que nem merecem ou nem precisam. A palavra de Deus nos diz que Cristo, Ele vem para todos. Ele acolhe a todos. Os sãos não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Ou seja, quando foi que fiz a vontade de Deus? E quando foi que deixei de fazê-la? Nos diz a palavra do Evangelho de Mateus. Fiz a vontade de Deus, segundo o Evangelho, quando acolhi em minha casa forasteiros, pessoas desconhecidas, necessitados, precisando de ajuda. Quando estendi um copo de água a alguém que estava com sede, quando alcancei um prato de comida a alguém que estava com fome, quando acolhi e dei o melhor de mim, com generosidade e fé, a alguém que estava necessitando. Foi nesse momento que realizei a vontade de Deus, de acordo com o Evangelho de Mateus. E quando foi que deixei de fazer a vontade de Deus? Deixei de fazer a vontade de Deus quando, por vezes, por meio do egoísmo, deixei de olhar as pessoas à minha volta, deixei de me apiedar com aquele que necessitava da minha ajuda. Deixei de alcançar algo que por vezes nós temos de sobra a outra pessoa que necessitava de ajuda. Sim, as palavras bíblicas indicadas para este último domingo do ano eclesiástico vêm ao nosso encontro, ao encontro daquilo que nós estamos vivenciando ao longo deste ano de 2020. Passamos por momentos difíceis. Gostaríamos de ter feito tantas coisas que não nos foi possível. Quantas pessoas perderam emprego ao longo desse ano? Quantas pessoas perderam a vida? Quantas pessoas perderam seus entes queridos ao longo deste ano de 2020? Na próxima semana, no próximo domingo, nós lembramos o primeiro domingo de Advento. Um novo ano litúrgico, uma nova caminhada, um reiniciar, um reinventar-se, um período de preparação. Mas para que de fato a gente possa estar preparado para aquilo que vem pela frente, é preciso olhar também para trás e fazer uma retrospectiva daquilo que foi feito, daquilo que poderia ter sido feito de uma forma diferente. É preciso também aprender a nos reavaliar. Qual foi a nossa forma de conduzir, de falar sobre a palavra de Deus e de espalhar a boa semente à nossa volta? O que nós poderíamos fazer diferente nesse início de um novo ano litúrgico, para que a palavra de Deus ela possa ser o nosso compromisso primordial? De acordo com as palavras de Efésios, nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. A cabeça guia para onde ela quer, mas o corpo ele precisa responder, ele precisa fazer a sua parte. Não tem como ir adiante sem a ajuda dos pés, não tem como alcançar algo ou ajudar alguém generosamente sem a ajuda das mãos. Não tem como visualizar o futuro, o que tem diante de nós, sem a ajuda dos olhos. Não tem como se concentrar ao que tem à nossa volta, sem o auxílio dos ouvidos. Cada partezinha do corpo, por mais pequena
que ela seja, ela é de suma importância. E nós somos este corpo de Cristo, chamados e convocados a fazer a nossa parte da melhor maneira. A palavra dos talentos nos deixa claro que nós precisamos exercer diariamente a generosidade, e a generosidade não é só para aquelas pessoas que também nos ajudam ou que já nos ajudaram, ou aquelas pessoas que nós amamos de coração. Não, a generosidade, ela vai para todos, para todos. A humildade, a mansidão, a delicadeza e a fé. Essa é a nossa parte como cristãos, e isso nós podemos fazer com amor e alegria. Olhar à nossa volta quando nós caminhamos e contemplar a beleza de ser um eterno aprendiz, a beleza da vida. Nos conta uma história que certa vez um homem eleito para ser um grande líder, mas, por sua vez, como todo líder, ele também tinha uma preocupação. Será que ele tinha a sabedoria necessária para exercer a sua função? Será que ele conseguiria dar conta da grandiosidade da missão que ele tinha pela frente? E a gente sabe que lidar com pessoas não é fácil, porque cada um tem a sua maneira de pensar. Para algumas pessoas aquilo que é dito soa de forma leve, para outros aquilo que é dito soa de forma pesada, para outros soa de forma agressiva, cada um de acordo com a sua personalidade. Lidar com pessoas não é um trabalho nada fácil, não é fácil e talvez eu diria impossível agradar a todos. Quando a gente trabalha com pessoas, é difícil e impossível agradar a todos. Mas é preciso sempre ter claro que o caminho a ser escolhido precisa ser o caminho certo. E o que precisa prevalecer é a palavra de Deus, quando a gente escolhe um caminho. É a justiça e a fé. Esse grandioso líder foi procurar por um amigo muito sábio, um ancião, que morava em um lugar muito distante, em meio a uma floresta. E ele queria saber desse ancião o que ele precisaria para obter sabedoria. O velho ancião deu para ele uma missão. Você vai caminhar mais ou menos 3 quilômetros com uma colher de azeite nas mãos. Se você conseguir concluir essa missão sem derramar uma gota de azeite, você será um bom líder. De fato, esse homem concluiu a missão. Ele caminhou 3 quilômetros sem derramar uma gota de azeite sequer. Quando ele chegou ao final da sua missão e perguntou então ao velho ancião: e agora, o que você me diz? Eu vou conseguir cumprir a minha missão? Eu vou dar conta daquilo que tenho pela frente? E o ancião olha para ele e pergunta: quais foram as árvores que você encontrou pelo caminho? Me fala sobre o cantar dos pássaros que você ouviu à medida que caminhava. E ele simplesmente responde: árvores? Pássaros? Não vi nenhum deles. Eu estava tão concentrado e tão focado na colher para não derramar uma gota de azeite, que nem me dei conta se haviam árvores à medida que caminhava. Esse ancião então olha para ele e diz: meu amigo, você ainda tem muito para aprender. O caminho para se tornar um líder sábio é grandioso à tua frente. Você ainda tem muito a aprender. Porque quando focamos em algo na nossa vida, quando temos sonhos, metas, jamais devemos deixar de olhar à nossa volta a beleza de tudo aquilo que Deus nos dá. A beleza de uma árvore, a beleza de uma flor, o cantar de um beija-flor. Jamais devemos esquecer as pessoas que passam na nossa vida, no nosso caminho.
pessoas importantes, que talvez por um período de tempo vão estar conosco e de repente lá adiante vai ficar alguns anos sem que possamos vê-las novamente. Mas aquelas pessoas ajudaram a nos construir, a nos mudar, a nos tornar as pessoas que nós somos. Precisamos aprender a olhar a nossa família, as pessoas que estão ao nosso lado, sempre com amor e carinho, valorizando-as. Se chegamos onde nós estamos, não foi sozinhos, mas foi porque Deus colocou pessoas à nossa volta. E assim também é a vivência de fé de uma comunidade. Uma comunidade se faz viva e atuante. Uma igreja só pode existir onde existem pessoas. E essas pessoas precisam aprender a se unir, a valorizar umas às outras, a amar umas às outras com generosidade, mesmo diante das diferenças que cada um tem, a expor a sua opinião, aprender a ouvir a opinião do outro, aprender a perdoar, porque em algum momento, por vezes a gente ofende alguém, ou a gente se ofende com alguém, e o perdão é o que a palavra de Deus nos ensina como mais sábio, para que a gente possa continuar caminhando e vivendo uma vida de alegria e fé. Que este novo ano litúrgico, que inicia nessa próxima semana, possa ser para você e para mim um período de reflexão, de aprendizado e fé. E que a verdadeira mudança, para que a gente possa caminhar esse caminho novo, que ela possa vir daqui, do nosso coração e da nossa vida. Tenhamos assim uma boa e abençoada semana, cheia de paz e de realizações. Amém. Amado Deus, querido Pai, é em humildade e fé que nós nos achegamos diante da Tua presença, para agradecer-te pela dádiva da vida, por cada pessoa, por cada família que tem a oportunidade de ouvir a Tua palavra no dia de hoje, que ela venha para nos transformar. Também queremos interceder-te por tantas famílias que passam por momentos difíceis, pessoas que sofrem pela dor, pela perda de um ente querido. Também lembramos tantos familiares enlutados diante dessa situação que estamos vivenciando em nosso país. No último domingo, quando tivemos também as eleições municipais, intercedemos-te por cada uma das pessoas que foram eleitas em seus municípios, para que possam fazer um trabalho com sabedoria e fé, pensando no bem geral do seu povo. Isso nós te pedimos, em nome de teu Filho Cristo Jesus, que nos ensina a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção que vem do nosso bondoso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e abençoada semana a todos. Ouçamos assim a mais um belo hino que nos será entoado. Senhor meu Deus, quão maravilha